Estamos de volta. E foi publicado no Diário da União nesta semana uma medida provisória que permite reduzir a jornada de trabalho de funcionários de empresas com dificuldades financeiras. O governo visa, com essa medida, evitar demissões em todo o Brasil. O Programa de Proteção ao Emprego é o tema de hoje do nosso quadro Pergunte Aí. E quem vai responder todas as nossas dúvidas é o especialista, o advogado Dr. Lucas Veras, que já está aqui nos nossos estúdios. Uma boa noite para você. Boa noite, Suzy. É um prazer. Então, assim, é um programa que todo mundo foi pego, de certa forma, de surpresa. Como é que ele vai funcionar? O que é ele de fato? Bom, a medida provisória 680, ela trouxe aí esse Programa de Proteção ao Emprego. Esse programa é uma tentativa, né, do governo, em parcerias aí com os sindicatos dos trabalhadores e os sindicatos das empresas, né, de tentar trazer uma solução para a diminuição do desemprego. O que é que acontece? Em virtude da crise, muitas empresas têm demitido muitos funcionários e isso é muito ruim para o próprio funcionário, mas também para o governo e para as empresas. Então, a ideia do programa é garantir uma maior estabilidade desses trabalhadores nos seus postos de trabalho, com uma série de questões aí que ela trouxe para, ao mesmo tempo também, servir como um certo incentivo para que as empresas tenham condição de sair dessa situação de crise que nós estamos vivendo hoje. Agora, doutor, são todas as empresas ou só algumas? Bom, recentemente, na quinta-feira, um comitê que está regulando aí esse programa, ele abriu para todas as empresas. Então, todos os setores podem ter, né, todas as empresas de todos os setores podem aderir ao programa, desde que satisfaça alguns critérios que esse próprio comitê está estabelecendo. Alguns ele já divulgou na quinta-feira, outros ainda vão ser divulgados. Então, na verdade, não vai prevalecer um setor ou um tipo de empresa, vai prevalecer esses critérios que eles estão estabelecendo para que as empresas possam aderir ou não ao programa. Ok, então vamos à nossa primeira pergunta. Meu nome é Yeron Martins e eu gostaria de saber se a empresa que está participando do programa pode demitir o funcionário. Bom, é uma pergunta muito importante. O projeto, né, o programa, ele prevê claramente que as empresas que aderiram a ele não poderão demitir os trabalhadores que sofreram aí, que estão abrangidos pelo programa. E o detalhe é que esse programa ele pode ser aderido por 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses. Mas a questão das demissões ocorre da seguinte forma: o trabalhador ele fica protegido de uma demissão pelos 6 meses mais 1/3 desse prazo. Então, 6 meses mais 1/3 dão 2 meses, daria aí 8 meses. Caso a empresa participe do programa durante os 12 meses possíveis, então o trabalhador fica protegido por 16 meses. A única ressalva é que, apesar de estar abrangido pelo programa, o trabalhador só pode ser demitido por justa causa, que são hipóteses previstas pela própria CLT no seu artigo 482, que permitiriam ao trabalhador e à empresa demitir o trabalhador abrangido. Não sendo por justa causa, o trabalhador tem o seu emprego protegido. Afinal de contas, esse é o objetivo do programa, manter o trabalhador no seu posto de trabalho. Mas tem essa... Tem essa questão, né? A questão da justa causa, até porque a previsão das justas causas, elas realmente trazem situações que são difíceis de você manter o trabalhador na empresa. Então, até por uma questão assim, de bom senso, manteve-se essa possibilidade de demissão por justa causa, e não sendo por mera arbitrariedade, por mera vontade do empregador de demitir, ele não poderá demitir. Se ele demitir, ele será retirado do programa e ele vai pagar uma série de multas, uma série de prejuízos, assim, digamos assim, de multas mesmo, que ele vai ter que pagar por descumprir com o acordo, por descumprir com o programa. Ok, então vamos à nossa próxima pergunta. Meu nome é Larissa. Como eu vou saber se a minha empresa está em crise? Muito importante, né? Isso porque senão qualquer empresa pode alegar que está em crise e sair ou querendo demitir ou reduzindo jornada de trabalho. É verdade, mas assim, em regra,
os trabalhadores eles conseguem ter uma percepção de como está a sua empresa, ou pela diminuição do serviço que a empresa presta, pela diminuição de produtos que ela vinha produzindo, até por demissões que já vinham ocorrendo ao longo dos últimos meses em virtude da crise. Geralmente ele consegue ter essa percepção. Mas se você, trabalhador, não está tendo essa percepção, você pode, por exemplo, procurar o seu patrão, procurar o seu gerente. Você pode claramente questionar de forma ordeira, calma, como é que está a situação da empresa, se a empresa pretende aderir ao programa. Se você não quiser, porque às vezes você fica acanhado por se tratar do seu superior, você pode também perguntar nos sindicatos. Os sindicatos, eles possuem uma série de informações sobre os setores econômicos que eles atuam, que permitem dizer aos trabalhadores se as empresas daquele setor estão passando por um momento de crise. Até porque a avaliação do trabalhador nem sempre é a mesma do empresário, né? O trabalhador pode achar que realmente a empresa está em crise por um fato ou outro, mas na verdade, às vezes, a realidade da empresa é bem diferente. Porque muitas vezes também o trabalhador, isso é fato, ele não tem acesso a uma série de informações, por exemplo, financeiras, contábeis, que só quem tem são os gestores da empresa. Então, realmente, em algumas situações, o trabalhador não vai conseguir perceber essa situação de crise meramente pelo dia a dia, né? Mas, como eu falei, tanto questionando os seus gestores como os próprios sindicatos, eles podem sim ter essa informação, não é nada contra a lei, ao contrário. É até interessante que ele faça esse tipo de questionamento na sua empresa. Ok, vamos a outra pergunta. Meu nome é Francisco Cardoso e eu gostaria de saber se eu vou receber menos se a minha jornada de trabalho for reduzida. Então. Bom, essa é a pergunta, é o mote principal da questão. Eu vou responder, mas pouco antes eu vou explicar mais ou menos como é que funciona o programa. O programa ele prevê a possibilidade de redução da jornada de trabalho em até 30%. Consequentemente, o empregador, a empresa, ela vai poder pagar também até 30% menos do salário do trabalhador. O governo federal, numa tentativa de diminuir este prejuízo que o trabalhador terá, o que é que ele vai fazer? Ele vai restituir o trabalhador em metade do que ele perderia. Então, para dar um exemplo bem claro, um trabalhador que ganha aí R$ 1.500, se ele diminui 30% da carga horária, ele vai ter diminuído aí R$ 450 do seu salário. Então, a empresa passaria a pagar para ele R$ 1.050. Então, o governo federal, utilizando recursos do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, vai restituir metade do que ele perderia, ou seja, metade dos 450. Ou seja, vai restituir o trabalhador em R$ 225 nesse exemplo. Consequentemente, o trabalhador que ganhava R$ 1.500 passará a ganhar R$ 1.275. Então, assim, em média, até por uma pesquisa que foi feita antes da edição da medida, a diminuição, o prejuízo que os trabalhadores abrangidos pelo programa vão ter nos seus salários é de algo em torno de 15%, certo? Então, infelizmente, esse é um ônus que vai ter que ser suportado pelo trabalhador nessa situação, em contrapartida pela manutenção do seu emprego. A ideia aqui é que, apesar de haver uma diminuição do seu salário, você tem o seu emprego garantido, você tem as contribuições continuam sendo de INSS, de FGTS, continuam sendo pagas pelo empregador. Embora reduzidas. Embora reduzidas, mas pelo menos você não corre o perigo de ficar sem emprego agora e também posteriormente, porque nessa situação de crise, além de você perder o emprego, você tem dificuldade de achar um novo emprego. Fica aquela situação, ruim com ele, pior sem ele. Exatamente. Na verdade, é mais ou menos essa a ideia que o governo usou para editar essa medida. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Um prazer recebê-la aqui no Jornal de Sábado. Foi meu, fica à disposição. Pois está certo. Muito obrigada. E esse foi o nosso quadro Pergunte Aí.